Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia para vocês. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Vilane Costa e eu vim trazer uma informação bem bacana para vocês hoje. Muito bem, pessoal, hoje é 15 de setembro, né? E Portugal hoje entra com um estado de contingência, ou seja, com regras mais rígidas em relação ao controle da pandemia, né? Então, o que aconteceu? O número de infectados está crescendo muito. Só ontem eu vi já hoje no jornal que foram mais de 600 o número de contaminados e com 4 vítimas fatais. Então, o governo ele tomou a decisão de entrar com essa medida de contingência, ou seja, com regras mais rígidas em relação ao controle da pandemia. Eu vou, de vez em quando, baixar aqui a minha vista, porque eu vou ler o que o governador ele decretou, então eu vou dar uma olhada aqui na minha colinha para falar bem direitinho as regras para vocês. Então, a primeira mudança que ele fez foi no ajuntamento de pessoas. Só será permitido o número de 10 pessoas em cada grupinho, porque para que seja evitado, né, esse número de contaminação. Então, para entrar em lojas, em estabelecimentos, será essa regra, a não ser que seja uma família. Todas as regras aqui têm exceções. Então, digamos que sejam 12 pessoas, uma família, então 2 não vai ficar de fora, vai entrar as 12 se for da mesma família, do mesmo convívio. Fora disso, se for pessoas de convivência em comum, só serão permitidas 10 pessoas em cada local. Assim também ele quer diminuir o risco de contaminação na hora de pegar ônibus, de voltar para casa, do trabalho, de ir e vir, deslocamento. Nos transporte público também está tendo um controle, todo mundo usando máscara, como sempre, o álcool em gel, sendo tudo muito bem higienizado. O comércio ele só vai abrir depois das 10 horas, com exceção dos cafés, das pastelarias, os cabeleireiros e os ginásios, que são as academias. Esses eles podem abrir um pouco antes. Agora, os demais comércios só vão abrir depois das 10 horas. E vai ter uma regra para o horário de fechar, a partir das 20 da noite, ou seja, às 8 da noite, até às 11. Isso vai depender da regra de cada município. Cada município vai estabelecer a sua regra. Se vai fechar às 8 ou se vai se estender um pouco mais até às 11. Em relação aos restaurantes, eles estão com os horários ainda indefinidos. Eles vão poder funcionar ainda da forma que estão até segunda ordem, mas só é permitido 4 pessoas por mesa, né? E em relação também à bebida alcoólica, a partir das 8 da noite está terminantemente proibido o consumo de bebida alcoólica, a venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos, a não ser que seja nos restaurantes, no horário das refeições é permitido, mas em vias públicas está terminantemente proibido sair bebendo nas vias públicas, não pode. É uma proibição, é uma regra que o governo impôs para ajudar no controle dessa pandemia, né, gente? Porque as pessoas, quando saem bebendo, acabam passando um pouco do limite e acabam se juntando demais às pessoas que até não estão no seu próprio convívio e acaba se prejudicando e prejudicando alguém. Então, foi tomada essa medida de que não vai ser vendido bebida alcoólica a partir das 20 horas, a não ser nos restaurantes, nos horários de que eles estiverem, né, se alimentando na hora das refeições. Fora disso, está proibido. A volta às aulas está prevista aqui em Braga para o dia 17 para o segundo ciclo, ou seja, para as crianças a partir do 5º ano, que é o caso da minha filha. Ela vai fazer o 5º ano e aí está previsto para o dia 17. Vão ser aulas presenciais, até o momento está decidido que serão aulas presenciais, mas terá muitas regras de convivência, né, para que haja um controle.
vão ser usadas, é obrigatório na sala de aula, nas dependências da escola, o uso de máscara, do álcool em gel, né? Então vai ser uma coisa muito bem controlada. Já vi outras reportagens de escolas que já voltaram e está sendo muito bem controlada essa questão. Então vamos ver até onde que vai dar tudo isso. Eu espero que dê tudo certo, porque agora dia 17 começa as aulas da minha filha e a primeira vez que ela vai estudar aqui em Portugal. A gente, desde que chegou, ela ainda não tinha ido à escola. A gente chegou no início da pandemia e agora que ela vai começar a iniciar essas aulas, o ano letivo, agora dia 17, a gente pede a Deus que Ele livre nessas crianças desse vírus maldito que roda pelo mundo e que dê tudo certo. Eu creio que vai dar tudo certo, né? Então a gente está bem apreensivo, mas na mesma forma um pouco confiante. Tem que ser confiante, né, gente? A gente tem que estar bem otimista em relação a isso. Então são medidas de segurança que vai deixar a gente um pouco mais apreensivo, né? Até porque todo mundo sabe que agora nós estávamos no período de férias e era verão, então o convívio entre as pessoas era bem maior. Houve também um grande número de visitantes no país, né? As fronteiras estavam abertas, principalmente com os países vizinhos, então a gente sabe que é muito difícil. Nós tivemos uma experiência um pouco difícil agora no final, do meio do mês passado até o final. Nós tivemos contato com uma pessoa que se contaminou, que deu positivo, e a gente foi colocada em isolamento. Eu e toda a minha família, eu, meu marido, minhas duas filhas e a minha amiga que a gente morava na casa dela, e essa pessoa também que se contaminou, que estava lá na casa da minha amiga. Então fomos todos colocados em isolamento. Nós ficamos 15 dias sem vida social, em casa. A nossa sorte é que eu falei com o pessoal da nossa igreja, nossos pastores, eles foram pessoas maravilhosas em nossas vidas, eles nos ajudaram muito, os irmãos da igreja. Quero deixar aqui também meu agradecimento a essas pessoas que nos ajudaram. Teve pastoras de outro país que soube do nosso caso e nos mandou ajuda. Então, gente, foi assim, em termos de ajuda, foi muito, muito bom. Mas é muito difícil você passar por uma situação. A gente teve que fazer teste 2 vezes. Eu e meu esposo fizemos teste 2 vezes. As meninas fizeram só uma. No final, para a gente ficar livre no isolamento, a gente teve que fazer, né? No começo a gente fez, deu negativo, e no final a gente fez e deu negativo. Mas mesmo assim, tivemos que cumprir os 15 dias de isolamento e foi meio difícil, foi meio complicado. Todos os dias a gente tinha assistência da saúde nos ligando para saber como é que a gente estava, se tinha alguém sentindo algum sintoma. E quando a gente sentia sintomas, a gente tinha que ir ao hospital. O Roberto chegou a sentir alguns sintomas de dores no corpo, mas na verdade era a coluna que estava afetando ele, né? E ele sentiu dores no corpo e a ambulância veio, levou ele até o hospital, ele fez exames lá, fez exame de Covid que deu negativo. E foi tudo, graças a Deus, ocorreu tudo bem, mas foi uma pressão muito grande, nós passamos por um momento difícil. A gente ficava muito apreensivo, com medo de qualquer momento esse vírus nos atingir, e a gente ficava... Nossa, foi um sofrimento, vou contar para vocês. Apesar da gente não ter passado pelos sintomas como realmente são, mas eu acho que só o fato da gente saber que a gente poderia ter se contaminado. Eu sentia dor no corpo, eu sentia dor de cabeça, a Rebeca sentia dores no corpo, dores de cabeça. Então todo mundo ficava, cada um no seu quarto, e eu no meio da casa com máscara, fazendo tudo para todo mundo. Era muito ruim. Então, gente, eu quero deixar aqui que a gente tenha um pouco mais de cuidado, que a gente tenha convivência sim com os de casa, mas que a gente procure se isolar um pouco das pessoas, não ter o contato físico, nada de deixar de conviver com as pessoas, mas evitar o contato físico, gente, porque realmente é muito difícil você se ver numa situação, pelo menos de risco de estar contaminado ou não, é muito ruim. Os nossos amigos que se contaminaram, ainda tem gente em casa com o teste positivo, e é muito difícil. Tem criança, gente, é muito difícil. Então vamos combater esse vírus nos isolando, é o jeito, né? É necessário, na verdade. Quero deixar aqui o meu abraço para todos vocês.
Para todos que seguem o meu canal, se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve. Deixa o seu like para o YouTube entender que você está gostando desses vídeos e enviar ele para outras pessoas. Ajuda esse canal a crescer. Aqui é uma família que está mostrando para vocês o dia a dia. Então, quero deixar aqui o meu muito obrigada, o meu beijo, o meu abraço, o meu carinho para todos. Fiquem com Deus e até a próxima.